18 anos. Imagina, a gente gosta de ter unha comprida, mas aí é demais, né? E por falar em unha, agora a gente vai ver uma matéria sobre unha, porque depois a gente vai conversar com um dermatologista sobre esse assunto. Veja a reportagem. Elas podem ser curtas ou compridas, pintadas ou não, bem tratadas ou esquecidas. Mas o que pouca gente sabe é que as unhas podem até mesmo servir de alerta para algumas doenças. É isso mesmo, as doenças se manifestam por todas as partes do corpo. Porém, as unhas, em especial, podem nos alertar de que algo não anda bem com a nossa saúde. Esses alertas podem vir através de alterações na coloração e no formato das unhas. Um toque de branco aqui, um tom de rosado ali, alguma ondulação ou nódulos pode ser um sinal de doença no organismo. Dessa forma, é preciso estar sempre atento às unhas. Mais do que uma questão estética, se trata de saúde e bem-estar. E a gente vai conversar com o dermatologista, o Dr. Fernando de Freitas, que trata exatamente desse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Regina. Tudo Obrigada bem? por ter vindo, tudo bem. Obrigado a você. Por que a unha é mais do que assim, um acessório de beleza da mulher, digamos assim? Não só da mulher, como do homem também. Mas a gente se preocupa em pintar, em lixar e cortar, mas a preocupação vai além disso. Vai além disso, a saúde das unhas é muito importante. Muitas vezes, algumas alteraçõezinhas que às vezes passam batido, podem ser alguma manifestação externa, como ocorre na pele por inteiro, e a unha não deixa de fazer parte do tecido cutâneo. Podem estar manifestando alguma coisa que pode estar ocorrendo internamente, alguma doença, às vezes grave. Quando você disse pequenas alterações, que tipo de pequenas alterações? Manchinhas brancas, por exemplo? Manchinhas brancas, na maioria das vezes, nem me preocupa tanto. Tá. Manchinhas brancas, quando são menores, são pequenas, geralmente o quê? Consequência de pequenos traumas, às vezes imperceptíveis. Entendi. Sequenciais. E unhas amareladas? Desculpa te interromper, porque a gente tem uma sequência de fotos, segundo eu estou sendo informada. Unhas amareladas, aí, isso daí é uma unha, ela não tem esmalte, não tem nada, ela está amarelada por conta de alguma disfunção do organismo. Exatamente. A unha amarelada, geralmente a gente desconfia se são manchas, não a unha amarelada totalmente, mas se são manchas de um fungo, micose. Tá. Normal. Mas elas por inteiras, a gente pode estar desconfiando. Se a pessoa é fumante, geralmente é a unha amarelada, mas principalmente a gente tem que investigar alguma doença hepática, algum problema no fígado. No fígado. Às vezes, quem é cirrótico, os alcoolistas, se reparar nas mãos, geralmente as unhas são as amareladas. Que já tem uma disfunção hepática. Então uma pessoa 100% saudável não tem unha amarela. Se a unha está amarelada, é melhor dar uma investigada. Dá para falar isso? Geralmente sim. Tá. A gente tem outras fotos, unhas azuladas? É mesmo? Deixa eu dar uma olhada em unhas azuladas. É um azulzinho sutil, né? É comum unha azulada, doutor? Não é tão comum, mas é interessante, porque é bem esse tipo de surpresa que as pessoas azuladas, da mesma forma que você expressou. O que significa o que a gente tem que estar investigando? Uma unha que está azulada, muito provavelmente está havendo falta de oxigenação na ponta dos dedos. E o que pode ser a causa disso? O quê? Uma má circulação. Deixa de chegar o sangue que deveria estar chegando ali. E o que o sangue carrega, dentre outros nutrientes? Principalmente o oxigênio. Tá. Pode ser algum problema cardíaco. Pode ser um problema cardíaco. Então, se uma pessoa tem unha azulada, ela pode ter problema com varizes? Pode ter problema. Porque varizes geralmente é um problemazinho circulatório, mas a gente tem que desconfiar de problemas maiores, sistêmicos. Mas também, às vezes, o uso de terapias, de medicamentos por um longo tempo, muitas vezes antibiótico terapia, pode causar uma coloração desse tipo. E tanto a unha na cor amarela quanto na unha azul acontece em adultos, em crianças, em pessoas de mais idade ou não tem idade? Podem acontecer, mas obviamente que depois de uma certa idade as alterações, quando a gente, no que tocante à parte sistêmica, o organismo,
A partir de uma certa idade é mais comum, mais frequente, claro, tá. Mais prevalente. E quando tem manchinha branca, mas não uma ou outra, assim, várias manchinhas brancas, acho que a gente tem uma foto para exemplificar, né? Ah lá, olha, que são manchas densas, né, na unha. Exatamente, mas aí sim, isso que eu queria chamar a atenção. Aquelas anteriores Tudo bem. são muito provavelmente sinais de traumas, como a gente estava conversando anteriormente. Mas Peraí, deixa eu só fazer uma outras... observação. Quando a minha unha fica com umas manchinhas brancas, a manicure diz, é porque está passando muito esmalte, a sua unha precisa respirar, tem que ficar um pouco sem esmalte. Procede essa informação? Não deixa de ser uma forma de pequenos traumas, sem a gente perceber. Então é bom porque ela fazer deixa de esse esmalte. respirar, seria bom dar um descanso, geralmente, do esmalte, porque que nem na pele, maquiagem. Quem não ouviu falar já que é interessante deixar a pele respirar, tirar a maquiagem pelo menos para dormir? A unha é a mesma coisa. Então, o esmalte é uma maquiagem. É a maquiagem da unha. Então, às vezes, é bom deixar a unha respirando. Exatamente. E, às vezes, essas áreas que não estão respirando... Ficam esbranquiçadas. Sofrem uma agressãozinha, porque não estão sufocadas ali, e como se fossem pequenos traumas mesmo. E essa unha totalmente branca? Aí a gente já deve desconfiar, geralmente, de uma disfunção nutricional. Uau! Anemia. É mesmo, doutor? Mas principalmente, no que se diz essas manchas maiores, brancas, deficiência de zinco. Quer dizer, então a gente pode descobrir problemas no fígado, no coração, anemia, então problemas sérios que precisam ser tratados, o alarme pode ser dado na unha. Às vezes infecciosos, já ouviu falar em unhas esverdeadas? Não. Isso pode ser um sinal de processo infeccioso, às vezes local ou sistêmico. Entendi. A gente tem mais foto? A gente tem mais foto? Roxeadas, unhas roxeadas, quero ver. Quando elas estão arroxeadas... Parece mão de vovó. Geralmente é algum problema circulatório também. Mas pode ser um sinalzinho também de lúpus, eritematoso sistêmico, uma doença mais extensa, mas principalmente uma deficiência e uma insuficiência circulatória. Por isso que geralmente são as pessoas com mais idade, como você mesmo falou, uma senhorinha. E esse diagnóstico é rápido? Da pessoa ir no consultório, fazer assim uma consulta rápida, dá para diagnosticar ou é uma coisa mais complicada, demorada? Não, é difícil. A gente tem que, quando a gente visualiza esse tipo de alteração, aí a gente já parte, o próprio dermatologista, para um exame um pouco mais específico, usando um aparelhinho chamado dermatoscópio. Esse que a gente vai usar aqui? Exatamente, que a gente vai demonstrar. Ah, que legal, que legal. Isso. E a partir do momento que a gente realmente desconfiar de uma coisa mais importante... Aprofunda a investigação. Aprofunda de que forma? Além de alguns exames que a gente pode lançar a mão, a própria biópsia, tirar um pedacinho de nada, mandar para o laboratório, mas principalmente encaminhar para a especialidade que condizente com aquela alteração. Por exemplo, eu estou suspeitando de uma disfunção renal. Como? A disfunção, uma insuficiência renal grave, pode nos apresentar uma unha metade esbranquiçada, metade avermelhada ou amarronzada. Ah, é? É curioso isso. Muito? É meio que inusitado. Chega um paciente, às vezes com uma outra queixa. Isso que é, a gente olha aquela unha e fala assim, tem alguma coisa uma alteração e tal. E aí encaminha para o nefrologista, por exemplo. Entendi. E tem também unha pálida. O que é unha pálida? Eu quero ver a foto porque eu também não sei o que é unha pálida. Depende muito da interpretação, né? Ah lá. São os risquinhos, umas nervurinhas? Esses risquinhos é uma coisa a mais aí do que a palidez. A palidez pode ser fungos, porque, por exemplo, micose, fungos, eles vão entrando embaixo da unha, vai aumentando a população e eles vão levantando a unha como se fosse levantar uma pequena placa. E aí tem que cortar a unha e deixar respirar e tal ou não? Tem várias formas de tratamento, mas o principal protagonista é um antifúngico, geralmente via oral. Via oral? Via oral, antifúngico. Só local é muito difícil, muito demorado a resposta. O oral já é demorado, dependendo do grau. O oral, em média, quanto tempo para a unha começar a responder, a gente começar a ver? Dependendo do grau, mas geralmente em média para dar uma resposta plena, mas já no primeiro retorno, em 3 meses, a gente já vê uma evolução. 3 meses? É demorado, não? É porque tem que esperar uma nova unha aí crescendo, né? Entendi. E expulsando aquele processo doentio. E as nervurinhas que a gente passa a mão assim, sente aquele monte de nervurinha? Então, essas linhas, existe um negócio chamado, dermatologicamente falando, né, tecnicamente falando, pitting, ungueal. Ungueal quer dizer... Não entendi nada, não entendi pitting, ungueal quer dizer de unha, né? Pitting, P-I-T-T-I-N-G.
pode ser um sinal de psoríase. Já ouviu falar em psoríase? Já ouvi falar que é uma alteração na pele. Isso, é uma dermatose muito comum, aquelas descamações, e muitas vezes serve como um diagnóstico diferencial. Então, às vezes o paciente chega no consultório com uma queixa de descamação, coceira, lesões avermelhadas. Para a gente fazer um diagnóstico diferencial de uma alergia, uma dermatite qualquer, ou uma psoríase, a gente às vezes olhando as unhas vê o quê? Essas linhas verticais daquela ilustração. Anterior. É essa aí, ó. Essa daí, isso mesmo. Essas linhazinhas aí. Ah, tem pitting ingueal. Muito provavelmente seja psoríase. Aí a gente vai aguardando a evolução, as recidivas, para fazer o diagnóstico final, sem necessariamente, por exemplo, fazer uma biópsia. Entendi, mas precisa observar, precisa acompanhar. E controle. A maioria das dermatoses são Controle. constitucionais. Eu costumo brincar que o paciente, as especialidades que o paciente geralmente casa com o médico são o ginecologista e o dermatologista. Se gostar, né, claro. Por quê? Porque as dermatoses, na grande maioria, elas são constitucionais, autoimunes. A pessoa já nasce com a predisposição a desenvolver, um dia vai desenvolver. E a grande maioria não tem cura definitiva, mas de fácil controle dependendo do grau. Então a vida toda a pessoa vai ter que controlar todas essas alterações. A gente tem um aparelhinho aí, não é isso? Isso. Vamos lá ver? Vamos lá. Vamos lá ver o aparelhinho. Eu vou levar minha água porque o tempo está muito seco, eu preciso tomar água toda hora. Cadê o aparelhinho? Tá escondidinho aqui, ó. Ah, é ligado no monitor. É ligado no monitor. No consultório como é que é? Tem um aparelhinho e tem um monitorzinho pequeno. Existe um aparelhinho, um dermatoscópio um pouco mais avançado, a tecnologia melhor, Tudo bem. com alguns outros... Onde eu me posiciono, por gentileza? Aqui. Com alguns outros recursos. Eu só não trouxe porque precisa de um software, um cabo específico. Aqui facilita, é só... Ela tá longe ou a distância tá boa? É só ela esticar a mãozinha aqui, ó. Então vamos ver. Por exemplo, a gente coloca aqui, ó, e a gente vai acertando o foco. Por exemplo, a unha. Vou encostar para ver, por exemplo, a cutícula. Eu não tô vendo nada, doutor. Agora focou, certo? Agora sim. Aí a gente vê Nossa, a extensão da unha, a cutícula. A cutícula está até um pouquinho inflamadinha. Muito importante chamar a atenção da retirada, por exemplo, da cutícula. Não é bom tirar a cutícula? É bom, mas um certo limite. Se tirar demais, porque a cutícula serve como proteção. Tá, então aquela coisa de tirar a cutícula até aparecer o vermelhinho, não pode, não é Tirou saudável. uma barreirazinha entre a bactéria, o vírus ou o fungo em relação à unha. Entendi. Abriu uma porta de entrada. Então vai, vamos ver? Ver a cutícula, o que mais? Unhas, eu posso até focar um pouco mais de longe, assim. Da tua altura, né? Olha essa imagem. Ui, olha lá. Vamos focar. O que a gente está vendo aí? Focou. A unha. Agora eu vi. Já tem uma pontinha amareladinha ali, hein? Olha, no canto, que danado. Pode ser um traumazinho que houve um descolamento, ou descolamento causado, por exemplo, por uma população fúngica. E se tá com esmalte, dá pra ver? Não, aí é difícil. Vê a minha, como que fica aí com esmalte? Com A minha tá com esmalte, esmalte. fica um brilho... Aí compromete o diagnóstico. Compromete. Ah lá, não dá pra ver nada. Vamos dizer, mascara um pouco, deixa eu focar, aí ó. Mascara um pouco o diagnóstico, mas a gente vê algumas alterações, cutícula... Eu quero saber se a minha manicure tirou a cutícula certinho ou tirou demais, que eu vou me entender com ela. Não vou me comprometer com ela, tirou certinho. Ah, nem conhece? A Dani quer saber da unha dela. Dan? Quer. Veja. E que eu sou curiosa, mas deve estar esmaltada também, né? Ah, mas tá clarinho. Mas dá pra ver a cutícula. Vamos focar. Nossa, doutor, o que é isso? Não, esse é... Que é isso aqui são algumas impurezazinhas, pode ser uma sujeirinha. Ih, não lavei a mão direita, é isso? Vamos focar aqui. Aí, ó, a cutícula. Muito tirada? Acho que não, né? Tá igual a minha. Mas a gente vê os pequenos traumas por conta do processo de retirada da cutícula. Mas tá uma boa cutícula, ela serve como proteção, sim. E a unha, como que tá o aspecto da unha? Então, mas é o que eu estou dizendo. Esmaltada é um pouco difícil, mas se tivesse alterações interessantes para o dermatologista, né? Importantes, certo. A gente daria para ver mesmo com esmalte. Ali é uma sujeirinha, não sei se é uma caneta que você encostou. Deixa eu ver, acho que é uma caneta. A olho nu é difícil. Nossa, que é engraçado, mas deve ser caneta de escrever, eu acho.
verdade. Coloca lá de novo pra gente ver. É, risco de caneta. Porque eu escrevo com essa mão, deve ser mesmo, porque eu tenho até um calinho aqui, ó. Tá vendo? E não só unhas, Isso. calosidade, deixa eu ver. Eu tenho esse calinho, mas é de apertar muito. Só a calosidade, porque Eu muita vou gente às escrever. vezes acha que tem uma calosidade e às vezes é uma verruguinha, é vírus. É. Aí a pessoa vai mordendo, traumatizando, aí aparece no consultório não só com aquela lesão, como uma na boca. Por quê? Entendi. Transmissão. É. Não só unhas, a gente pode visualizar a pele, pintas, Mas aí na pele, características da esse pele. aparelhinho dá pra usar na pele? O Vamos ver o Santos? Santos, Santos. você acabou de ser escalado. Você vai ser o cobaia do doutor. Divirtam-se. Divirtam-se. Vamos focar a pele do Santos. Vocês vão ver os pelos da barba. Olha só que interessante. Olha lá! Para o telespectador entender melhor, Mas esse olhando tipo assim de não exame é parece. interessante. Olhando assim não parece. Que já tá... Quando você fez a barba, Santos? Eu tô sem microfone. Ontem, tá vendo? Não fez a barba, não fez a barba pra trabalhar, né? Não. Que hora você fez a barba ontem? Ixi, de noite. Ei, vamos parar de perguntar essas coisas pro Santos, que ele vai Existe uma comprometer. técnicazinha que a gente coloca o que a gente chama de luz polarizada, para a gente visualizar a oleosidade da pele do Santos. Pode? Que diagnóstico? Olha lá, O que é isso que a gente tá vendo? oleosidade, ó. A gente polarizou, uma luz polarizada para a gente Mas assim, visualizar. pra- Agora, eu vou despolarizar, ó. A gente vê mais alterações na própria pele, pintas, manchas, sujeiras. Quando a gente polariza, a gente vê o quê? A oleosidade. E a pele dele é uma pele oleosa ou não? É oleosa, É uma pele oleosa. constitucionalmente oleosa. Entendi. Por isso que tem alterações, por exemplo, de alguns pequenos cistos, cicatrizes de acne e outras cocitas mais. Entendi. Santos, muito obrigada. Pode voltar a exercer suas Obrigado, funções, Santos. viu? Tá. E esse aparelhinho dá pra ser usado mais aonde? Nas unhas, na pele, no cabelo? No cabelo, aquele cabelo? que eu falei que é um pouco mais, tem alguns recursos, por exemplo, a gente pode estar, através da tela do computador, filmando ou tirando fotos sequencialmente nos retornos. Faz um filminho, um ano, uma consulta qualquer de uma paciente que está fazendo reposição capilar, Tá. simulação do bulbo capilar. Depois de um ano, vai. Ela vê aquele filminho um ano atrás. Então a gente vai arquivando Pra sequencialmente. ela ter noção da evolução. Para nós, é tanto o médico quanto a paciente. É, que eu sempre A me coloco no evolução. lugar da paciente, né? Mas assim, então serve para os dois, para o médico e para a paciente acompanhando, ver se o tratamento está sendo adequado ou não. E é mais fidedigno, por exemplo, a gente vê, tá tendo uma reação lenta, então vamos Entendi. associar mais alguma coisa. Não, tá tendo uma boa reatividade, o Aham. metabolismo tá bom Perfeito. e assim por diante. Entendi. O senhor quer deixar algum contato, alguma coisa ou não? O senhor não precisa de ser senhor, né? Quer deixar algum contato, Fernanda? É só entrar no site e já ver lá É. tudo, né? Onde atende, www.dr de doutor, drfernandofreitas.com.br. Tá joia. Muito obrigada, agradeço muito a participação de vocês. Gostou de ter sua unha? Fala no microfone. Gostou? Gostei. Foi Então bom. tá joia. A gente vai agora com a Dani, que tem mais uma novidade sobre as unhas. Vamos ver.